Amém, amém, amém. Vamos para a palavra de Deus e depois de nós lermos a palavra de Deus, nós vamos louvar um hino. Espírito Santo. Amém? A escola está sendo bem aproveitada, não está sendo cansativo, não é verdade, igreja? Está bem, não está? Amém, lá? A escola normalmente 2 horas, né? Para então estudo, vai sobrar ali 1h10, né? Tá bom para a escola, né? Deus sabe, vamos todas as coisas. Aleluia, nós sabemos o que Ele tem revelado para nós, não é verdade? Então vamos lá, vamos ler a palavra de Deus, somente crer, somente crer. Efésios 1, versículo 3 em diante, até onde o Espírito Santo nos conduzir. Amém, igreja? Aleluia. Efésios, capítulo 1. Vamos ver aí quem encontrou. Te dá uma Bíblia, meu filho. Você vai ficar maravilhado. Vamos ver o que Deus faz. As duas também ficam o Rafael tem a disputa segurando a câmera, a Bíblia dele está ali. Coisa boa, né? Coisa boa. É Deus nos abençoando, né? Amém? Amém. Bendito ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, ou glória, por Jesus Cristo. Essa mensagem é maravilhosa. Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si, nos amado,
em quem temos a redenção pelo seu sangue. Opa, coisa boa. A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e vigilância, ou seja, imprudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da sua plenitude dos tempos. E sétima era, hein? Tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que nos faz todas as coisas, segundo o conselho da sua permissão, não, da sua vontade, e com o fim de sermos para louvor da sua glória, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vos estáis, depois do que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, a qual o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Amém. Senhor Deus e Pai amado, é bom sabermos que há uma semente que o Senhor semeou e que elas não vão se perder, são predestinadas para louvor e glória, para viver, Senhor, no centro da tua vontade perfeita. Ah, Deus, quanto isto nos responsabiliza sim, meu Deus, mas aí está o prazer do crente, te amar e te adorar em espírito e em verdade, renunciar à própria vida, renunciar a viver segundo os seus próprios méritos, desvaradamente, levianamente, para viver a tua vontade perfeita, para que tudo que nós façamos no corpo, na alma, no espírito, pela alma, pelo corpo, pelo espírito, adore o Senhor em espírito e em verdade. Isto é teu reino, isto faz dissipar toda obra de macumbaria, dissipar toda obra de inveja, todas as obras de Satanás caem por terra, é dissipado, porque é aonde o cristão chega ao ponto de ser verdadeiramente luz, luz no mundo, luz diante das trevas. Aqui está a tua igreja, fala com ela, meu Deus, abençoe nós te pedimos no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Sentai-vos. Deus tem nos abençoado. Amém? Vamos lá louvar? Espírito Santo. Agora recebe este hino no seu coração. Se você sentir desejo de glorificar o Henrique, aquele que Deus está falando com você através dessa vida. Ser tão poderoso.
glória a Deus. Quando toca no Espírito aqui em cima, toca no Espírito aí embaixo. Quando é uma igreja espiritual, uma igreja esperando o milagre de Deus, acontece na sua vida. Quando você vem no culto, no coração aquebrantado, desejoso, Deus fala comigo, Deus fala com você, meu irmão. O seu coração está sedento, como a terra seca, esperando uma palavra de Deus. Deus fala no seu coração. Esta passagem bíblica, para mim, para nós, tem tudo a ver com a verdadeira vinha. Em todas as eras da igreja, por que não dizer desde o princípio? E às vezes eu tenho dito que Deus trata com aqueles que são revelados de uma forma diferente, como trata com aqueles que não estão ainda revelados. Não é que Deus está fazendo exceção, mas eu falo no termo da responsabilidade de ter conhecido a palavra, e se não pratica no que foi revelado, no que o Espírito Santo te falou, te revelou, você cai numa questão de incrédulo, uma questão do pecado, da incredulidade. Entende, igreja? Então, quando Deus Ele chama os seus para a salvação, uma salvação especial, para tomar a mensagem do dia, os profetas do Velho Testamento, no Novo Testamento. Então, quando aquilo é revelado, nós nos tornamos responsabilizados. E a noiva, é claro, aqui nós lemos aqui, Efésios, capítulo 1, 3 em diante, ela é para viver a vontade perfeita de Deus. Então, muitas das vezes, nós temos aquela conotação assim, nós temos que ter uma vida melhor. É só nós propor a nossa fé que vai acontecer. Tem que ser assim. Não é bem assim, não. Quando você olha para o sonho de José, por exemplo, aquele sonho de José estava alinhado com o propósito de Deus na vontade perfeita. Vocês estão me entendendo? Quando nós olhamos lá para o princípio, no altar de Caim, de Abel, o altar de Abel estava alinhado com Deus. O filho da promessa de Abraão veio porque estava alinhado, Deus já tinha falado. Então o eleito, ele pede alguma coisa a Deus e às vezes ele não recebe. E às vezes ele pensa assim, eu creio, tem que acontecer, vai ser agora. E muitas vezes não acontece. Porque o alinhamento para aquela árvore da família da fruta é na estação certa. Você só tem que crer que vai acontecer o milagre. Então o eleito, ele é espiritual, ele é dependente de Deus. Ele fica na dispensação do Espírito Santo de Deus. Antes de nós conhecermos esta evidência do Espírito Santo, que é essa mensagem que é a boca de Deus na terra, nós andávamos exigindo de Deus muitas coisas. E Deus nos abençoou. E abençoa na ignorância, na vontade permissiva. Mas agora não. O eleito, depois que ele é revelado, ele tem que pôr seu altar em ordem com a palavra, como Elias, para que o fogo desça. É por isso que muitas das vezes nós temos que compreender que Deus trata individual conosco. E se você não compreender isto, você escandaliza na vida do irmão. Vocês estão entendendo, igreja? E muitos eleitos de Deus não exercem a fé também.
Então precisa ser chacoalhado, né? Deus usa a boca do irmão para dizer: irmão, exerça a fé. Coisa boa, né? Pastor, a sua fé é suprema, mas é só para os outros, exerça a fé. É bom, né, irmão? A gente ouvir isso, é muito bom, sabe? Ser sacudido, porque nós sabemos que Deus nos abençoa nas coisas que se diz respeito a essa vida, né, para que nós venhamos crer no corpo de Cristo, crer na vida eterna, crer que é algo sobrenatural além da dimensão humana. Então nós também temos que colocar nossa vida espiritual, temos que estar com ela pautada todos os momentos. Está entendendo? Entendendo, igreja? É por isso que aqui na era de Sardes, no Apocalipse 3, Deus falou aqui no segundo versículo: ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei tuas obras perfeitas diante de Deus, quer dizer, pervertidas. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. A pessoa é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, toma a Santa Ceia original, sabe do posicionamento como esposo, como marido, de repente não guarda isso, cai na idolatria, que você vai ver daqui a pouco o que é, tá? Idolatria. Então guarda, arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Guarda, fica atento, analisa Malaquias 4, 5, 6, Lucas 17, 20 a 31, Apocalipse 17, não foi o que nós fizemos? Não foi assim? Eles olhando as estrelas de Jesus, vigiando, olhando a hora que chega a mensagem, a hora que chega o arrebatamento espiritual para congregarmos o corpo de Cristo. É assim que a igreja se encontra hoje. Amém? Tem certeza? Agora veja um pouquinho da história da cidade de Sardes. Duas coisas estão relacionadas com essa cidade de Sardes. Primeiro, é uma morte, é o sepultamento, a hipocrisia, a idolatria. E a outra parte é o reavivamento. Reavivamento é quando você tinha perdido a esperança e renovado aquela esperança. Posso agora, a partir de hoje a minha vida será mudada. Há algo acontecendo dentro do meu ser. Vou viver piamente para a palavra, com a palavra de Deus, com Cristo. Encontrei a vitória sobre o que eu estava com dúvida em relação ao caminho que eu tinha que seguir. Agora você descobriu o caminho, a Santa Ceia, batismo, vida espiritual, intimidade com Deus. Tudo isto foi e é um reavivamento para a igreja. A história de Sardes tem tudo a ver com essa cidade. A glória de Sardes estava no seu passado, na capital de Lídia, como está aqui na página 215 das 7 eras da igreja. Capital de Lídia atingiu seu ápice, ou seu apogeu, no tempo do rei Cresso, no período de 590 a.C., conhecida pelo
a sua riqueza, pela sua magnitude, do mundo antigo. Ela era uma cidade situada no alto de uma colina, amuralhada, fortificada, trazendo segurança, confiança e o pensamento que era inabaláveis. Trazia isto ao coração daqueles que ali habitavam. Tinha uma alta confiança, pois era difícil o acesso. Era como a cidade fosse colocada ali aonde está o Cristo. Imagina tudo aquela subida em volta de toda a cidade. Para chegar nela seria por escada e muita dificuldade. Era difícil um exército penetrar naquela cidade. Veja isso aí. Era muito protegida. Mas um dia, dormindo e não vigiando, tem tudo a ver, vigia, e um soldado persa penetrou através de uma brecha, de uma pedra que estava um pouco apodrecida, e ele abriu e passou por aquela brecha, e toda a cidade dormindo, e abriu os portões para os sírios, e a cidade caiu em grande lamentação. É uma característica da igreja, nós, individualmente falando, cessa um pouco de ser espiritual, de deixar de buscar a presença de Deus naquilo que você tanto almeja. Fica disperso para você ver. Então você logo passa a viver por si só e começa a aventurar os seus próprios pensamentos intelectuais, porque estava confiante com aquele salário, com aquele emprego, confiante com a sua saúde, confiante na sua posição como marido, como esposa, confiante, pensando porque tem todo conhecimento da mensagem, todo conhecimento teológico, e ali abre uma brecha e começa o espírito da idolatria a entrar, e você passa a confiar na criatura em vez do Criador. Idolatria é tomar doutrina errada, é errar o alvo. A imagem simplesmente identifica a doutrina. A imagem do Filho de Deus é Cristo, e a palavra é o Espírito Santo. Mas há tantas imagens e caminhos e rotas, não é verdade? Por isso, imagina uma grande imagem do Brasil. Veja, a idolatria tomou o caminho errado, doutrina errada. É por isso que às vezes as pessoas dizem assim: bom, eu creio em imagem. Você não tem uma imagem na tua casa? Um retrato do seu pai? Da sua mãe? Pois é, ué. Não tem idolatria? Eu tenho a imagem de uma águia ou algo assim, seria uma idolatria? Quando se torna idolatria? É quando você, lembra de Êxodo 20, do 3 ao 5? Não terás outros deuses, imagens diante de... A hora que você começa a esperar, colocar nela a esperança, que ela vai trazer bons fluidos para o lar. Quando você coloca um trevo, 4 folhas na sua carteira, esperando que aquilo vai mudar a sua vida. Veja, quando você toma uma imagem, coloca aqui uma imagem aqui à frente, joga outra para trás e fala: estou protegido. É um ensinamento errado, porque Jesus Cristo é Ele que nos liberta. Ele é o único mediador, 1 Timóteo 2,5, né? Entre Deus e o homem. Ele é o único a quem nós devemos toda a glória. E a cidade de Sardes tinha perdido isto, estava perdendo pouco a pouco, e a cidade caiu então
na mão dos inimigos por 14 dias. Falta de vigilância. Veja, Jesus ensinou a vencer as tentações, mas eles não olharam para isto, não olharam para Mateus 6,13, e não olharam para 1 Coríntios 10,13, porque nós sabemos que Deus, nós passamos por tentações, por momentos difíceis, mas Ele nos dá o escape, Ele nos mostra que Ele é a força da nossa vida. Não passou muito tempo, em vez deles resistir à tentação, o diabo, Tiago 4,7, 311 anos depois, aconteceu a mesma situação da mesma forma, mas eles ainda não entenderam a palavra de Deus quando diz: seja vigilante. E depois ele caiu na mão do Magno, o Alexandre, o Grande, que foi o reconstrutor da cidade, e reconstruiu a cidade com grande luxúria. E Sardes agora estava dedicada, estava fortificada novamente, esqueceu daqueles momentos difíceis, esqueceu dos ataques de Satanás, e ali agora já tinha levantado uma deusa, a Cibele, uma protetora da cidade. Parece bem familiar, né? Uma cidade dedicada a uma senhora, uma padroeira. Veja, e ali estavam eles morrendo. Morte agora já era morte espiritual. Eles criam que ela poderia ressuscitar os mortos, e a igreja estava morrendo. E chegou a um ponto que ela só tinha nome. O sistema denominacional se iniciava ali com grande força, e as igrejas estavam crescendo, templos maravilhosos. Ela tinha nome, renome, eloquência, ela tinha roupas lindas, mas espiritualmente ela estava morta. E depois de toda aquela luxúria, depois de toda aquela confiança, novamente houve um terremoto, e ela foi destruída. Então ela vivia no passado glorioso neste período, um estilo de vida de luxúria e lasciva. Você sabe o que é lasciva? Sensualidade. Quando você se veste, você se comporta com sensualidade, com a má influência, achando que é mais bonito, melhor, isso é lascívia. Ela estava nos prazeres do mundo. Uma característica dessa era de Apocalipse 3,17, não, hoje. A maldade tinha tomado conta, e ela tentava se erguer novamente, mas o espírito dessa deusa e muitos cristãos já tinham se denominado
já havia concordância, porque nós sabemos que através do anjo dessa igreja havia muito dinheiro, muita venda de indulgência, e o sistema estava crescendo, e a igreja crescia num relaxo espiritual. Agora você imagina como estaria hoje, um relaxo nas orações, nos servir a Deus, nos amar o próximo. E a partir desse tempo que ela foi crescendo nesse mau espírito, a cidade nunca mais veio a ser derrotada por nenhum confronto fisicamente. Você pode ver isto. Sardes era um candeeiro, era um luzeiro, pois Deus envia o teu Espírito Santo à luz do anjo naquele tempo, para trazer a reforma, como já vimos na história, Lutero, para trazer a igreja de volta ao Espírito Santo, que ela então passara pela justificação. Você pode ver isto? Muitas das vezes nós deixamos nos levarmos por ocasiões, por idolatria, e muitas das vezes inconscientes do que estamos fazendo. Deixamos a submeter a quesitos da esposa, do marido, do filho, e aquilo leva e está levando a idolatria a uma direção errada. Vocês entendem, igreja? E aqui mostra então que ela estava, o povo atribuído a esta idolatria, a pensamentos próprios, como se servir a Deus, não queria mais tomar partido com a doutrina de um mensageiro que traz a igreja de volta a seu lugar. Tem uma passagem aqui interessante, muito interessante, aqui na página 233, que fala assim: sim, o Espírito não é 7 espíritos, mas um. Ele sempre será o mesmo e agirá do mesmo modo. Os 7 mensageiros terão o mesmo Espírito e ensinarão a mesma palavra. É fácil você identificar quando Deus tem enviado o mensageiro. Ele sempre traz a igreja da forma primitiva. E não é verdade? Olha a igreja de Pentecostes, olha a forma como ela agia, olha a forma como ela se batizava, olha a forma como era a Santa Ceia. Irmãos, nós estamos abençoados, nós somos parte desse povo, sim ou não? Você pode ver que você está enquadrado no Espírito Santo de Deus. Desculpa a expressão dessa forma. Você faz parte deste povo privilegiado e tem o mesmo poder. Agora podemos ver que Jesus Cristo está sendo revelado através das eras por seu Espírito nos mensageiros, sim ou não? Glória a Deus. Isto confunde o mundo, porque precisa ser espiritual para compreender isto. E Deus escolheu você, pequenino. Deus escolheu você, irmão, e revelou isto no seu coração. Então Ele é com você como foi com Moisés para Israel. Você não tem que temer nada. Assim como Ele teve a revelação para o seu dia, Moisés, assim também cada mensageiro
teve a revelação e o ministério de Deus para aquele dia. Você vê hoje? Ele está em seu mensageiro, que ele teria a plenitude de Deus que seguiria. Veja, o Senhor pela tua palavra, veja a plenitude dos tempos que nós vemos aí, que ele propusera, que ele revelou. O que nós queremos mais? Agora veja, da mesma forma que está acontecendo agora, houve na era de Sardes, eram poucos que estavam crendo, eram poucos que estavam esperando, eram poucos que estavam vigiando. Isto, igreja, mostra que você tem poder, igreja. Isto mostra que um levantar de mãos e das tuas orações pode mudar as coisas. Você vê isto? Nós não queremos outras doutrinas, nós não queremos nenhuma idolatria, nós não queremos nenhuma obra ou doutrina de fariseu. Fermento de fariseu é doutrina, não é? Um dia a pessoa falou comigo assim: como que eu identifico esse espírito de fariseu em uma igreja? Não é as pessoas, é o espírito de fariseu. É doutrina errada. Um batismo nos títulos é idolatria, é mentira do diabo. Fala isso com segurança e vocês sabem disso. Uma santa ceia é falsa, é mentira. Isso é idolatria. Isso é fermento na vida de muitos que não sabem. Agora você imagina como que o mundo está nesse espírito de fariseu. Agora você imagina e pensa e tenha convicção aonde você está firmado. Um dia um rapaz disse para mim assim: pois é, pastor, desse jeito que o senhor está falando aí, todo mundo está condenado, só vocês são salvos. Eu falei assim: ainda bem que sua consciência pesou, né? Já está sendo responsabilizado. É você que está dizendo. A sua própria consciência já pesou, já sabe que você está crendo no diabo pensando que é Deus, crendo na mentira pensando que é Deus. Vocês estão entendendo, igreja? Nós somos abençoados, irmãos. Meu Deus. Veja o que aqui se sucedeu. Aqui eles colocaram como Jesus era o Deus Sol. E era. E a Cibele, ela era a deusa lua. Ele era o Senhor do céu e ela rainha do céu. Veja como é que desde o princípio você pode ver que aquela coisa lá do Egito, lá do mundo, Deus Apis, aquela coisa, Deus Ra, vem só mudando os nomes, mas a parte espiritual é a mesma. O espírito de diabo é o mesmo. Quando você começa a ver Cibele, rainha do céu, já começa a ver como é que a coisa chegou hoje. Já começa a relacionar com a rainha do céu hoje. Já passou para Cibele, saiu de Cibele, chegou hoje o que? Desse tempo aqui já se iniciava Maria, a rainha do céu. Olha como é que Satanás vai só tomando uma parte da Bíblia, né? Ele vem com um pouquinho da palavra, pega Maria aqui, pega Pedro ali e coloca como fundou a igreja, né, de São Pedro, a igreja de Roma, e ele vai introduzindo a coisa. E ele vai se manufaturando, ele vai se cobrindo de palavra de Deus, mas que se possível enganaria os escolhidos. Tem algum escolhido aqui? Veja. E eles começam então a revelar a bondade da Cibele, a rainha do céu.
Ele era o mediador, ela a mediatriz. Aí já dá para ler aqui. Olha para você ver que diz aqui em Colossenses 3, do 5 em diante: mortificai, pois os vossos membros, quer dizer, vigia, cuidado com seus desejos. Mortificai os seus membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus. Está vendo porque o eleito sofre? O eleito tem que pensar. Sofre muito mais do que os outros que têm ignorância. Não tem ira de Deus, Deus é de misericórdia. A ira de Deus é consequência, irmão. Vem sobre os filhos da desobediência, nas quais também é outro tempo andate, quando viveis nelas. Nós não vivíamos assim no mundo, antigamente? Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, escandalizar os outros, peitar mal dos outros, aquilo que nós temos falado tantas vezes, levar as pessoas a tropeçarem, a irarem, das palavras torpes da vossa boca. É pessoa que não pensa para falar, fala o que vem segundo a palavra de Deus. 1 Pedro 4,11, não é? Se fala segundo a palavra de Deus. Antes de falar, pensa se aquilo é justo ou não, porque isto trará consequência. É que Sardes estava fazendo, em vez de falar o que é correto, de adorar o que era correto, esse espírito veio e chegou com grande proporção nesta era. Não pensa que que nós estamos falando aqui está lá no passado. Esse espírito está bem aqui hoje, agindo, tomando vidas, numa grande proporção, levando a união ecumênica, tomando a doutrina de Satanás, a imagem da mentira, da besta. Meu cachorro é fácil, deu 2 pedradinhas na cabeça, a minha vai, entra no espírito. Está entendendo, igreja? Não mintais uns para os outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vós vestistes de um novo. Ou será que isto só ficou na emoção, no sentimentalismo? Vem na igreja, choro, falo em línguas, profetizo, danço no espírito. Espera aí, meus feitos, e a minha fé e as obras, os frutos. E vós vestiste de um novo, que se renova para o conhecimento, boa consciência com Cristo, sendo a imagem daquele que os criou. Você crê nisso, igreja? Ele está em você, mas não esquece que este Espírito que estava aqui está bem aí nesse tempo, no seu auge. Mas a igreja do Deus vivo também se encontra posicionada, esperando o arrebatamento, com a lamparina acesa, espiritual, resistindo os espíritos, as contendas, os problemas, e mantendo fiel para Cristo. Você continua assim, minha irmã. Você continua assim, meu irmão. Mas isso não vem de você, não, é Deus em você. Isso é Deus em você. Isso é Deus te fortalecendo. Isso é Deus que te trouxe aqui nessa escola hoje. É Deus que te traz no culto de oração. É Deus que te dá força para você não desistir nesse tempo difícil, nesse tempo de angústia,
nesse tempo de podridão, de está tão morno o povo, uma mornidão tão grande, mas você permanece firme. Oh, irmãos, agora em Roma este mesmo Deus é dado o título de Senhor, Ele é chamado de Filho de Deus. Então ela é chamada agora Mãe de Deus. E todos foram tomando parte nesse ensinamento. Todos foi passando a crer nisto. E nós sabemos que 2 eras para trás isto já estava lá. E isso está aqui, irmãos. Você convive com seus pais, com os pais e mães, parentes que estão sob esses espíritos e brigam, defendem. Sim ou não? Isso é uma adoração pagã, uma adoração à mulher, ou seja, a doutrina ela se tornou mediadora. Você pode ver isto? E daí para frente chegou a esse atributo a ser concedido a Maria pela Igreja de Roma. Você pode ver isto? O fato que esta é a era do primeiro verdadeiro rompimento com Roma papal, que realmente floresceu. Era de Sardes. Esta foi de fato a primeira era que floresceu, sem dúvida. Levantou a profetisa Jezabel a concilitar e infantizar a sua doutrina, mariolatria, em franca oposição aos protestantes que negavam, e ela é a qualquer parte que fosse no plano da salvação, a não ser o seu favor com Deus, com a Virgem escolhida para dar a luz a Jesus Cristo. Se negasse, aqui Sardes estava fortificada nesse espírito, aqui a coisa crescia. E enquanto os cristãos livres glorificavam o Filho, a outra parte, os romanos, aumentavam a dedicação a Maria, até que o século XX viu-se em oposição à maioria dos teólogos romanos da alta posição. E o Papa Pio literalmente exalta a Maria, que saiu desse belo, né? E glorificação em um corpo ressurreto, um corpo que subiu aos céus como o corpo de Jesus. Irmão, pense nisto. Como que o corpo de Maria subiu ao céu como o corpo de Jesus, sendo que nenhum corpo nascido de vida sexual é da céu, sangue e carne não é da céu. O povo passou a crer na mentira do diabo. Tem jeito? O de Jesus pode visitar, mas o de Maria é restrito. Veja a resistência de Satanás. Agora veja como é que o mundo está aí. Irmão, nós temos que evangelizar. E nós evangelizamos com pentear dos nossos cabelos, do vestir, do agir, do falar, vigiando mesmo. Não está adiantando, vai adiantar você dizer, eu tenho selos, eu tenho toda a mensagem, eu estou assim por fora. Cuidado. Cuidado para nós não chegarmos, nós não vamos chegar aí nunca, é claro. Mas na mensagem tem nomes do que vivem. Tem nome que é da mensagem, tem nome que se comporta por fora, mas por dentro está cheio de
caminhos do mundo. Está cheio de desejos do mundo. Idolatria. Isso é individual, igreja. Nós temos que estar olhando cada um de nós para nós mesmos, para que as bênçãos, as promessas cheguem sobre a sua vida. É individual. Não envolva com nada, igreja, que nada que desagrada a Deus. Não envolva com nada, eu sempre falo isso, não envolva, ao ponto de você se embaraçar. Oh, Jesus amado. Essa doutrina, certamente a doutrina babilônica do filho levando a mãe corporalmente para o céu, rainha do céu. Dá para você ver, irmão? Não admira que esta quinta era de Sage, acompanhe as outras eras, e assim fará até que termine no lago do fogo, onde a prostituta e suas filhas serão mortas na segunda morte. Morte espiritual é a pior morte que tem. Porque se você está bem diante, espiritualmente, falando com Deus, é vida, igreja. Tudo aqui passa. Mas tem pessoas que estão morrendo corporalmente, falando espiritualmente, por falta de vigilância. Está perdendo as bênçãos por falta de vigiar. Ter mais vigiado a vida do outro para defamar, para caluniar, para escandalizar, do que a sua vida. Em vez de propor uma oração para resolver aquele problema do nome, aquele problema daquela dívida, aquele problema está idolatrado de dinheiro, por tudo a perder por causa de dinheiro, tentando de si mesmo resolver o problema da situação financeira, problema com o marido, com a esposa, marido sujeitando a esposa ao ponto de se envolver em procedimento errado, idolatria. O tempo é de separação, espiritualmente falando. Se o marido está desanimado, a esposa está animada a orar. Se o marido está desanimado de congregar, a esposa está animada, porque ela sabe que é difícil lá. E assim vice-versa. Essa coisa parece que é um desculpando o outro. Quando um erra, quando faz alguma coisa errada, está dizendo: eu fiz, mas ela também não está errado, aquela também não errou, desculpando a queda, parecendo um menino espiritual, esquecendo que a sua bênção é sua, a vitória é sua, a cura é sua, a bênção na família é sua. É você individual que tome posse da vitória que Deus tem para você. Mas aqui em Sardes não estava assim. Desculpa a expressão, estava aquela expressão que eles usam assim: Maria vai com as outras. Se o tempo prosperou, tudo dando certo, Deus está aqui. Deus está aqui nessa igreja. Deus não está na igreja do outro. Deus está aqui. Isso é mentira. Deus está em tua palavra. Você encontrou com Ele na tua palavra, foi aqui, então permaneça na palavra. Não tem que pôr na cabeça que tem que permanecer na igreja. Não, permaneça na palavra. Deus é com você. Você crê nisso, igreja? Deus não te desampara, não. Medita na palavra de Deus. Seja mais espiritual para você ver. Procura fazer o que é correto, pensando nele, agradando ele, para você ver. Procura
procura equilibrar a sua vida espiritual. Organize a sua vida espiritual. Não deixe as coisas tomar o lugar da tua vida, da tua intimidade com Deus. É como um acaso, o marido e a esposa, aí começa a trazer amigos, amigas para dormir em casa, parentes, e aquilo vai ficando, até uma vez ou outra, é natural, né? Mas a coisa parece que começa a querer ficar ali 15 dias, 20 dias, um mês, não tira liberdade? Tira ou não tira? E o ser humano é desse jeito, ele começa a envolver com as coisas dessa vida, que tira a intimidade dele com o Espírito Santo. Ele começa a envolver com tantas amizades com espíritos e procedimentos que não agradam a Deus, que ele perde a intimidade com Deus. E aquilo vai se tornando o quê? Muitas das vezes, iniquidades. Eu começo a saber que tem que consertar, mas está difícil. Deus compreende, Satanás vai pegando a Bíblia para ele, Deus sabe da tua luta, e está tudo bem, e vai em frente. Daqui a pouco já não quer mais congregar, já não quer mais orar, já perdeu as forças de jejuar. A ira vai tomando lugar, o desequilíbrio, pensamentos próprios, já está mais avançado ainda. É o que aconteceu aqui. E esse mesmo Espírito está aí, ao derredor de cada um de nós. Os espíritos imundos estão ao nosso derredor, observando cada intenção, cada desejo que você vai fazer, observando o que você está falando, e lançando setas, voz no coração, vozes. Mas uma coisa você tem que dizer para esses demônios: nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Nem só de coisa dessa vida que Deus me dá, não me garante a vida eterna, não. Mas eu tenho o pão da vida eterna. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. De toda a palavra que vem de Deus. Tudo que Deus tem te mostrado para consertar, conserta para você ver. E você vai ver que Deus vai fazer na sua vida. Amém. Põe seu altar em ordem para você ver se a vitória não vem. Eleito tem que andar com o altar em ordem, senão ele cai na consequência da incredulidade. Está entendendo, igreja? Amém. Isso é responsabilidade. Essa mensagem, Deus chamou um povo à responsabilidade. Deus chamou um povo especial para uma obra especial. É por isso que nós não brincamos de crentes. Nós não vendemos a nossa primogenitura por nada. Por dinheiro, por fama, por posição, por jogo, por nada. Em nome de Jesus. Nós mantemos fiéis a Deus porque nós o amamos. E amar a Deus é falar em línguas? É profetizar? É ter dons para pregar, para louvar? Tem interpretação de línguas? É dar seu corpo a ser queimado? É dividir seus bens com os pobres? Isso não é amor, não. Isso é caridade, que faz parte do amor. É amor, sim. É uma porção menor, vamos colocar assim para você entender. Mas amar a Deus é negar-se a si mesmo. Amar a Deus é tudo sofre, padece e permanece ouvindo a tua palavra. Permanece, mulher, no teu posto de dever. Se você falhar com Deus, meu irmão, Ele continuará sendo o mesmo Deus. Se o seu marido falhar, minha irmã, continua a mesma mulher de Deus. Se a sua esposa falhar, meu irmão, continue a mesma posição. Isso mostra que é Deus em você. Porque o homem é condicional. O homem ama o patrão enquanto está pagando em toda a data. Atrasou 5 dias, já começa a suspeitar mal. Mais 5 dias já fala, vou matar ele. É assim ou não é?
O homem que ama a mulher só na carne, na hora que a mulher fala uma coisa, duas coisas, três coisas, quatro coisas, cinco, daqui já começa a pensar, não há outra. Qualquer coisa também já divorcio dela. Mas o homem de Deus não pensa assim. Esse demônio pode ter apanhado a minha esposa, mas Deus vai glorificar. Eu sou mais do que vencedor. Esse diabo levantou porque Deus permitiu. E se levantou, permitiu que esse diabo levantasse, porque aqui tem bala na agulha. Aqui tem semente de Deus. Deus quer mais oração, Deus quer jejum, Deus quer comprometimento com a palavra. Alguma coisa está errada, alguma brecha se encontrou. E o problema é que quando o diabo entra na vida de uma mulher ou de um homem, você tem que observar como ele está agindo. Que muitas das vezes aquele diabo que está na vida da mulher é por sua causa. Uma vez uma senhora chegou perto de mim, uma senhora chamada senhora minha mãe, e diz assim: por que fulano de tal bebe tanto e chega lá em casa e me atormenta? Aí, olha, minha senhora, atormenta como? E o que a senhora faz? Ele vem com um demônio, daqui a pouco eu estou com uma meia legião, uma legião e pouca. Fico nervosa, desequilibrada, querendo por tudo a perder, não sei o que tem, não sei o que tem. Eu falei, você vai fazer o seguinte, esse demônio está lá, você vai apaziguar a sua batalha. Esse diabo quer que você ira. Enquanto esse diabo que está lá encontrar posição para encontrar alimento em você, vai permanecer. Você está entendendo, igreja? Você tem que entender o que o diabo está querendo. Aí você só fala assim: já viu que esse marido gritador, que essa esposa gritadeira? Tá gritando, tá falando. Você fala assim: amém. Deus está no controle. Antigamente se revidava, né? Gritando, né? A mãe está gritando, está toda endemoniada lá. Oi, mãe. É que você não presta. Deus está no controle. Ela fala assim: mas é engraçado, eu gritava com ele, queria pegar a machadinha para mim. O que está acontecendo? Aí daqui a pouco sua mãe perde aquele espírito, já não começa a gritar mais. Vai ser engraçado. Uma coisa aconteceu comigo. Porque aquele demônio que estava nela, ou na mãe ou no pai, era por sua causa. É que ele queria trabalhar na sua vida através dela. Ele chama de tabela, né? Chama de tabela. Eu jogo, o demônio usa a mãe para atormentar o filho, usa a esposa para atormentar o marido para atormentar a esposa. Aí você tem que estar atento, vigilante. Porque tem demônio que sai com oração, mas tem demônio que sai com Por isso que tem tantos crentes orando e jejuando, o demônio sai. É porque o demônio encontrou alimento. E a pessoa inconsciente está dando alimento, é Satanás. Aí ele para de dar o alimento, Satanás vai embora. Entendeu? Fique de pé, vamos falar com Deus. Eu creio que você foi abençoado nessa escola. Eu creio que você está levando muitas pepitas de ouro para abençoar a sua casa, a sua família. Amém? Fecha os teus olhos e agradece a Deus. Pede a Deus o Espírito Santo. Agradece Ele também. Faz o que o Espírito Santo mover no seu coração aí. Se Ele quer que você dê glória a Deus, você dá glória a Deus, porque você reconhecer que você é um escolhido. Faça aí, fala com Deus. Põe um hino aí, irmão. Põe um hino aí. Fala com Deus, vai orando. Oh, glória, aleluia. Oh, glória, um povo privilegiado, um povo responsabilizado para viver na perfeita vontade do Senhor. Eu sei, Pai, que é 3 classes de crentes, mas cada um vai recebendo na medida, Senhor, a porção do Teu Espírito Santo, meu Deus. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Aleluia. Hoje você vai tomando posse da tua cura na sua vida. Deus vai te convidar à oração. Pede o que queres. Deus te cura. Deus está operando um milagre na sua vida aqui nesta noite. Você de casa, você que está pela internet, está acabado, Deus te levanta dessa cadeira de rodas. Deus te levanta dessa maca. Deus te levanta dessa condição mal espiritualmente. Deus está te trazendo um reavivamento nesta noite. Está trazendo um
seu coração, está te erguendo para você estar mais animado. É nesta noite que Deus muda a sua história. Fala com Ele. Eu sei que é mudado, Senhor. Fala com Ele. Oh, abre a tua boca. Abre a tua boca. Deus te ouvindo a tua oração. Deus é que Deus é surdo, mas abre a tua boca. Glorifica Ele. Adora Ele. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Deus maravilhoso, Senhor. Por ter revelado, Senhor, essa luz. Temos trazido essa luz da hora. Através do teu Espírito, meu Deus. Tem trazido tua igreja. Eu estou aqui de volta, Senhor, a posição primitiva que era a tua igreja, e está sendo hoje e será para sempre. Oh, Jesus, que maravilha! Não deixe, meu Pai, não deixe nossos pés vacilarem, não deixe, Senhor, mas se contudo eu tropecei ou tropeçar, é claro, Senhor, inconsciente, oh Senhor, faz a diferença, porque vem o arrependimento, vem o conserto, vem o teu perdão, vem a remissão, Senhor, e tudo se renova novamente. Arrepende, irmão. Arrepende, irmão. Arrepende. De uma vez por todas, Deus tem te falado para você mudar nesta área, mas você continua desobedecendo. Oh, irmão, para, meu irmão. Deus já te conscientizou para você parar com isto. Para, irmão. Para. Sai, espírito de grandeza, espírito de popularidade, espírito de fama. Oh, Deus já te abençoou. Deus já te abençoou nesta vida. Deus tem te dado o que você precisa. Para. Não prejudica a vida espiritual. Oh, Ele está te dando salvação. Ele está te dando renovo nesta noite. Ele está mudando a sua história, meu irmão. Ele está mudando a sua história, minha irmã. Esse demônio caiu por terra. Esse demônio, esse desejo desenfreado que desagrada a Deus. Deus está te curando nesta noite. Deus está trazendo regocijo à tua alma. Deus traz restauração no seu ser. Você vai abençoar a sua casa com essa boa influência do Espírito Santo. Você que tem dor nas pernas, você que tem alguma coisa que está doendo, Deus te cura agora. Você crê nisto? Deus te cura agora. Tudo pode ao que crê. Coisa que está doendo, Deus te renova agora. Deus te cura. O que você não podia fazer, que você não podia fazer, mas se você crê, você faz agora. Tudo pode ao que crê. Se você não podia levantar, você levanta agora. Se você estava numa situação difícil, Deus está te trazendo confiança nesta noite, neste momento, e você vai se erguer daí renovado para Cristo. Oh, Deus. Deus abençoe, meu Deus. Deus abençoe Maria Luz, Ivanete, Vieira, James e Ana. Deus abençoe esses irmãozinhos. Oh, Jesus Cristo. Deus abençoe tantas pessoas que estão recebendo bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. É individual, é tua fé, é teu coração agora para com Deus. Nem as fraquezas da esposa, do marido, do vizinho, não deixa que nada te afaste do amor de Deus. Não deixa nenhuma raiz de amargura, de mágoa, de ressentimento
Joga isto fora. Perdoa agora. Ama agora. Deus é com você. Deus está em tua palavra. E Deus está em você, porque você está na palavra. Creia na tua vitória. Tem coisa que vai acontecer no tempo. No tempo a árvore vai dar os frutos. Creia, permaneça sabendo que você é uma árvore frutífera, sabendo que você é uma árvore que dá frutos para Deus. Você se conhece. Uma maçã produz sem macieira, uma macieira produz sem a maçã, edificando. Um filho de Deus produz filhos de Deus, produz frutos dignos de arrependimento. Deus te abençoou. Deus te abençoou, igreja. Deus te abençoou, minha irmã. Você crê nisto? Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém? Aleluia. Amanhã nós temos a reunião aqui às 18 horas. Reunião com louvor, amém? Para o estúdio, passar o som às 18 horas, amém? Todos com louvor. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai amado, estenda as mãos e oro pela tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos também pela internet, a audiência pela internet é mista. Sejam todos recompensados no nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal foi desfeito, desbaratinados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Amém, igreja? Cumprimente o seu irmão que está ao teu lado, e boa noite com Jesus. E até quarta-feira, querido Deus. Confere o Filho de Deus, a fé que vence o mundo.